Primeiro Seminário Nacional da Beterraba, é o SENAB, aqui em São José do Rio Pardo, neste ano de 2025. É realmente um grande evento que está acontecendo através da organização do Sindicato Rural de São José do Rio Pardo e do IAC, o Instituto Agronômico de Campinas. E para que esse evento possa acontecer com toda a organização e, digamos, a proteção jurídica necessária, né, eles contam com uma equipe de peso também, né, que vem a brilhantar, orientar e deixar realmente com que esse evento se torne realmente um grande evento nacional, como é o primeiro Seminário Nacional da Beterraba. Araújo, Tomás e Reginato é a consultoria jurídica especializada que está acompanhando este primeiro SENAB em São José do Rio Pardo. Sejam bem-vindos aqui ao nosso podcast. Obrigado, Edu. Obrigado. Ana, Felipe, Pedro, é um prazer falar com vocês. Vamos falar um pouquinho sobre as questões jurídicas. Prazer é todo nosso. Prazer é nosso. Primeiro, muito obrigado pela oportunidade, obrigado aos organizadores do evento. Um evento sensacional, espetacular, e esperamos aí que perdure aí nos próximos, por muitos anos. Por muitos anos. Edu? Exatamente. E quando a gente fala nessa questão jurídica e de eventos, queria até deixar também mais claro que vocês estão acompanhando o SENAB não especificamente apenas para o evento, mas também com esse suporte jurídico para os produtores. Isso que é importante, quem está nos acompanhando ter ciência, né? Os pequenos e médios produtores, inclusive. Isso. É o mais importante. Além do evento, a gente também, o escritório é especializado no agronegócio. Então, tudo aquilo que voltado ao agronegócio da região, o escritório está à disposição dos produtores rurais, médios e pequenos produtores. Muito bem. Como, por exemplo, o que a gente poderia colocar como serviço oferecido pela consultoria jurídica especializada para esses clientes? Um dos serviços poderia ser análise contratual, que a gente dá todo o suporte jurídico na confecção de contratos, na venda de futuras safras, na cobrança de dívidas, na concessão de linhas de créditos específicas para o agro, porque normalmente o produtor rural ele tem o benefício de ter um programa governamental concedendo um empréstimo. Então o banco, na hora que ele oferece, ele está sendo um agente de política pública. E essa política pública tem o seu regulamento definido. E o produtor rural, como ele não entende muito bem de leis, ele não sabe ao certo se o que ele está assinando e se comprometendo a pagar está de acordo com as leis. Então, tanto para o futuro como para os contratos assinados anteriormente, a gente está disponível para verificar, para conceder uma assessoria, uma consultoria, auxiliar o produtor rural nessa empreitada. No final, então, é uma assessoria que vem desde o início ali da base, do interesse em adquirir ou utilizar um desses recursos, já buscar o auxílio de vocês antes mesmo de... Exatamente. E outra linha que a gente também atua, que tem muito campo, é o planejamento tributário. Porque todo mundo sabe que tem que pagar o tributo, todo mundo sabe, mas ninguém sabe que muitas vezes a gente paga mais. A gente paga o tributo, a gente paga para pagar o tributo e a gente paga duas vezes. E muitas vezes é possível reembolso. Isso é muito importante. Todo agricultor aqui da região, a gente percebe até pela situação da beterraba, o macro, né, que virou São José do Rio Pardo e região, necessita de um escritório de advocacia especializado e próximo aos produtores. A gente sabe que as cidades maiores, Ribeirão Preto, Campinas, tem escritórios especializados também, mas não tão próximo ao cliente. Então, assim, o nosso serviço é um serviço mais próximo às pessoas realmente, aos produtores que têm essa necessidade. Então é um serviço mais vinculado, mais próximo. Aliás, a gente até brinca, né? Não é nem o escritório de advocacia, a gente passa a ser amigos. Sim. Entendeu? Então essa é a ideia principal. Esse é o diferencial e a necessidade também. E Ana, a gente estava até falando antes de começar aqui sobre a questão de que acaba sendo uma cultura
o contador fazer um trabalho que muitas vezes pode ser muito bem desenvolvido, melhor desenvolvido pela assessoria jurídica. Isso. É que o contador, ele dá um suporte muito bom, sim, né, pro agricultor, pro produtor, mas o suporte jurídico tem que caminhar junto, porque o contador, ele vai até um certo ponto, né, ele consegue ser resolutivo até um certo ponto, mas dali em frente o advogado, é essa questão jurídica mesmo, que vai desenrolar todo o processo, né, para o produtor. É como o Felipe disse ainda há pouco, né? Já tem a taxa para ser pagar 2 vezes, Isso, enfim. né? Duplicidade, Sim. não tem necessidade. É bem importante destacar isso, que o contador, ele também não é o rival do advogado, ele é o parceiro do advogado. Porque eu não entendo de demonstrações contábeis, eu não posso assinar documentos contábeis. Da mesma forma que ele não pode assinar uma petição a um juízo, que ele não pode fazer um parecer sobre uma situação jurídica específica. São prerrogativas exclusivas do advogado. Então, os produtores rurais, eles têm os contadores e eles também precisam ter um advogado. E isso é bem gritante, por exemplo, aqui no próprio evento. O sindicato, ele estava organizando tudo sem assessoria jurídica. Daí ele nos convidou, eles falaram, mudou. Porque a gente trouxe uma segurança jurídica, a gente reforçou a pólice de seguro, a gente reforçou regras, a gente deu um tratamento mais jurídico ao evento. Era um evento que estava muito provinciano nessa questão jurídica. Era tudo muito amador. A gente chegou com esse arcabouço jurídico, eles... É só perguntar para a Jaque, para o Ney, eles adoraram aquilo que a gente trouxe, a segurança, estruturação de contrato, prestações de serviços, concessões onerosas, a pólice de seguro, que a pólice de seguro foi fundamental. Todo mundo que ia expor aqui, primeira coisa que perguntou lá no dia da reunião que teve no jantar, e vai ter seguro? Quando falou que tinha uma pólice já super completa, que cobriria tudo, todo mundo ficou bem mais tranquilo. E tudo isso surgiu da onde? Dessa parceria entre nós do escritório e o sindicato. É uma coisa só para voltar um pouquinho em relação à agricultura. Nós estamos passando por um momento muito difícil no Brasil, no mundo, em relação a uma série de coisas políticas. E os agricultores, principalmente da nossa região, dependerão de muita ajuda financeira. Essa ajuda virá numa maneira que a gente acredita rápida, mas também tem que ter uma maneira segura para eles. Não adianta, na nossa visão profissional, um agricultor tomar um dinheiro, seja do governo estadual, seja do governo federal, e não ter uma metodologia de como pagar para não chegar lá na frente e ter uma surpresa muito grande. É o que acontece. Aí entra num endividamento cíclico e muitos deles até chegam a perder bens, né? Patrimônio, aquilo tudo que desenvolveram avós, pais, e perde-se. Então, assim, a nossa ideia realmente é desenvolver um trabalho com o sindicato e com a região nesse sentido, essa segurança jurídica. É mais, Edu, claro, tem contratos em andamento que a gente pode analisar, reanalisar, apresentar soluções caso os agricultores não consigam estar honrando com essa situação, mas é o preventivo. É a maneira de como chegar a um banco, é a maneira de como tomar esse valor, é a maneira como entrar num plano. O próprio secretário, né, o Guilherme Campos esteve aqui, e o governo federal e o governo estadual virá com uma série de situações emergenciais. E essas situações emergenciais vai atingir a região. Por isso precisa de uma equipe jurídica para estar coordenando isso, para estar auxiliando os produtores. Sim, e essa prevenção também depois do recurso adquirido através do financiamento, como negociar da melhor maneira possível. Na verdade, assim, tomar o dinheiro não é até uma maneira, não é difícil. O problema é pagar e programar a programação. Sim. Entendeu? Esse benefício a longo prazo, a longo prazo. Nesse ponto, a gente também
pode auxiliar o produtor, porque nós sabemos que os produtores aqui, eles seguem as leis ambientais, seguem as leis trabalhistas, seguem toda a normativa necessária para a produção. Tem registro em mapa, tem registro no Ministério da Agricultura, tudo caminha certinho. Então, se tudo caminha certinho, o produto deles tem que ser valorizado. E muitas vezes não é. Eles não conseguem alguns selos, eles não conseguem reconhecimento, eles não conseguem acesso a mercados mais exclusivos. E tudo isso a gente pode auxiliar. A gente consegue fornecer esse auxílio ao produtor para qualificar o produto dele. Já que ele faz tudo isso e não está recebendo por nada, vamos fazer tudo isso e ganhar. Muito bom. E para ter esse acesso a vocês, para ter esse contrato firmado com vocês, essa assessoria, como funciona, qual é o passo? Vamos lá. Eu posso fornecer aqui o nosso contato, o nosso celular, né? E temos a rede social também, se quiser nos encontrar no Instagram, ATR, especialistas em agronegócio. E eu deixo aqui Ou vocês colocam um link? Ou vocês colocam. Sim, a gente depois. coloca. Vocês colocam? lá, sim. Então a gente fornece o link, As informações. os Isso, telefones. Todo o eu material acho que é mais desenvolvido. fácil. A Eu gente acho tem um mais fácil. site já, que é acessível por QR Code, quem passar ali no O nosso stand. É possível escanear o QR Code e entrar direto no site, ver alguns serviços básicos que a gente oferece. Mas isso pode ser desenvolvido específico para o cliente. O cliente chega, fala qual que é a dor que aflige ele e a gente desenha a solução para o problema. Principalmente em relação a tributos. O agro hoje está sofrendo muito em relação a tributos e a gente tem condição, dentro da legalidade, e organizar esses médios e pequenos agricultores da região. De auxiliar nessa questão Com para que certeza. no futuro se tornem também grandes produtores através dessa organização principal. Que bom, parabéns Ok. pelo trabalho de vocês, pela Obrigado, Edu, disposição de estar aqui, pelo ótimo trabalho feito para o primeiro Senab, o Seminário Nacional da Beterraba em nossa cidade. Nós que agradecemos. Obrigado, Edu. Obrigada. Muito prazer.